Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a Torre de Babel, descrito no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 11. Amém? Torre de Babel e seu significado na Bíblia. A Torre de Babel foi uma grande torre construída na região da Babilônia. Aproximadamente, ela foi construída 130 anos após o dilúvio. A cidade de Babel foi a primeira cidade descrita na Bíblia após o dilúvio. Segundo a Bíblia, Babel foi construída pelos descendentes próximos a Noé. Eles construíram esta torre com o objetivo de alcançar o céu. Tiveram soberba, orgulho e isso provocou a ira do Senhor. Interessante ver também que neste tempo havia apenas uma língua, um modo de falar. Significado da Torre de Babel na Bíblia. A palavra torre em hebraico é Migdol, que quer dizer torre de vigia. A palavra Babel, derivada da origem Bavel, quer dizer portão de Deus. Uma outra curiosidade a respeito da palavra Babel é que na raiz da derivação dessa palavra está Balaal, que quer dizer confusão, misturar. Na Bíblia, curiosamente, não aparece a expressão Torre de Babel. É usado de maneira popular para fazer menção à Torre da cidade de Babel. Mas o verdadeiro significado, tanto da torre como da cidade de Babel, é que ambos representam a ambição humana, desde os primórdios da civilização. A mensagem que se destaca ao analisar este episódio é o fato da Torre de Babel ser o cenário do juízo do Senhor para aquele povo, ao mudar e confundir a questão das línguas, iniciando assim a dispersão do povo por várias regiões geográficas e, como consequência, o surgimento de várias culturas e vários idiomas. Localização da Torre de Babel. Estudiosos da Bíblia apontam que a construção da torre teria sido em uma planície entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Pois dizem que essa era uma região estratégica e muito fértil. A fundação da cidade. Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra, como está escrito em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Era bisneto de Noé. Ele, durante seu reinado, fundou várias cidades, entre elas Babel. O mais provável é que Babel tenha sido a primeira base de governo de Nimrod, onde iniciou seu reinado. E, curiosamente, ele foi o primeiro líder político, religioso, descrito na Bíblia após o dilúvio. A construção da torre. Não podemos afirmar com toda certeza que Nimrod construiu a Torre de Babel. A construção da torre aconteceu em Sinear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades, como está escrito em Gênesis capítulo 11, do versículo 2 ao 24. Ainda assim, na Bíblia, não há nenhuma ligação entre Nimrod e a Torre de Babel. Por fim, podemos ressaltar 3 pontos importantes deste episódio da Torre de Babel, que podemos considerar que não foi do agrado do Senhor, provocando a sua ira. O primeiro foi o orgulho. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Foi o que eles pensaram. Ninguém vai fazer nada contra nós. Então podemos fazer uma torre até o céu. Quiseram provocar a ira de Deus. Pensamento egoísta deles. Apenas pensaram em si e na sua glória própria. Rebeldia. E não seremos espalhados pela face da terra. O que o Senhor disse foi exatamente o oposto, Foi exatamente o oposto. Como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Gênesis capítulo 9, versículo 1. A idolatria também dessa cidade. A Torre de Babel marcou o início da idolatria. Um detalhe interessante é que a astrologia teve início na Babilônia, cidade de Babel.
Alguns templos ainda existem em Ur e Erech, na região de Sinear. São de tijolos queimados como os que foram usados na construção da Torre de Babel, como está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 3. Portanto, a idolatria também esteve presente desde os primórdios da civilização. Amém? Às vezes a gente pensa que começou lá com o bezerro de ouro, quando Moisés foi receber, né, as tábuas dos 10 mandamentos, e ali, né, o pessoal ficou aos cuidados do irmão dele, Arão, né, e como Moisés demorava muito para descer do monte, eles quiseram fazer um deus, um bezerro de ouro, né, e ali pegaram argolas, brincos das mulheres, e ali derreteram, fundiram e fizeram, né, um bezerro de ouro. Mas não foi ali que começou a idolatria. A idolatria começou na Torre de Babel. E Deus, ele detesta a idolatria. Somente devemos adorar a Ele, que é o único Deus, o único Senhor, o Eu Sou. A Ele devemos prestar culto. Mas as pessoas querem um Deus para ser apalpado. Não querem viver por fé. Só que como vai relatar lá no Salmo 115, né? Que os ídolos nada são. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Som nenhum sai da sua garganta. E nada pode fazer. Se tornam semelhantes a eles, aqueles que o fazem. O homem se torna semelhante a esses ídolos. E por trás, o demônio se esconde por trás. Porque o demônio, ele pode te curar de uma dor, mas pode colocar uma outra doença em outro lugar do seu corpo físico. Agora o Senhor Jesus, ele cura por completo. E ele prometeu que vai voltar. Né? Então esse povo da Babilônia quiseram provocar a ira do Senhor, construindo essa torre de Babel até o céu. E o que Deus fez? Ali que começou a divisão das línguas. Do inglês, do japonês, do francês, né? Culturas diferentes. Foi aí na Torre de Babel. Porque era uma moeda única, era um governo único, era tudo único. Era uma religião única, até que Deus, né, fez a divisão ali, para eles não se entenderem mais. Porque o que Deus quer do homem é obediência. E o que o homem não quer fazer é obedecer. O homem foi separado de Deus no momento que pecou, no Jardim do Éden. O ser humano. Porque quando eu digo ser humano, é homem e mulher, que os dois pecaram. E hoje vivemos esse mundo de egoísmo, de corrupção, de tristeza, de dor, de angústia, por causa do pecado, de dor e sofrimento. Mas Jesus veio para justamente nos dar paz, para nos aproximarmos dele. E como que se faz para nos aproximarmos dele? É recebendo a ele como único e suficiente Salvador nos nossos corações. E é uma vez que fazemos, no momento que fazemos essa oração de entrega total e Cristo passa a reinar nas nossas vidas e faz uma morada eterna, eu rejeito o mundo, eu renuncio a esse mundo e passo a viver para Deus. Porque esse mundo nada tem a oferecer, está no caminho de morte. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Onde você quer passar a sua eternidade? Com Cristo no céu ou com o diabo no inferno? Você escolhe. O caminho largo ou estreito? O estreito é árduo,
é cheio de tribulação, é cheio de aflição, porque Jesus disse aos seus discípulos e serve para nós hoje, que passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vão vencer também, mas com Ele. Agora o caminho largo, que é o da perdição, onde diz que, né, é perfeito, mas é um caminho de morte, onde pode entrar de tudo e não é bem assim, que você pode fazer de tudo com a sua vida e não é bem assim, porque desse corpo que Ele nos deu, nós vamos prestar conta. O que fizemos aqui neste mundo com o nosso corpo, vamos prestar conta, porque Ele nos deu um corpo perfeito. Como nós os utilizou neste mundo, nosso corpo? Então, aquele pessoal da Torre de Babel estava perdido, sem Deus. E é o que muita gente faz hoje. Querendo se orgulhar, se engrandecer. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Devemos ser humildes, assim como Jesus foi. Devemos escutar as pessoas mais velhas, que muitas das vezes não escutamos. Falhamos, né? Então, essa é a mensagem, que não sejamos como esses homens foram, orgulhosos, egoístas, pensar em si mesmos, achando que Deus não estava vendo, mas Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele vê todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Como diz o Salmo 139, ainda a palavra não chegou à boca, Ele já conhece o que vai sair da nossa boca. Ele sonda os corações. Então, que possamos tomar muito cuidado com o nosso agir, com a nossa maneira de falar, com o nosso pensar, que Ele está vendo tudo. Ai de nós, que achamos que enganamos Deus. A gente pode enganar o nosso próximo, mas a Deus a gente não vai enganar de maneira nenhuma. Porque como diz Gálatas, aqui o que semear, né? Aquilo que a gente semear, a gente vai colher depois. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Possamos nos atentar. Se você é a primeira vez que está assistindo o vídeo aqui no canal, se entrega para Cristo se você ainda não é convertido, se você não recebeu a Cristo. Porque para ter a salvação e a vida eterna, é somente recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Fala para o Senhor Jesus perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. E assim você passará da morte para a vida eterna. Essa é a esperança que temos, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor, obrigada pela tua palavra não volta vazia, como é bom, Senhor, falar de ti para as pessoas, Pai. Que as pessoas assistirem esse conteúdo e tantos outros vídeos que já foram postos aqui no canal, as pessoas possam se preencher com a tua palavra, possam se converter a ti. Porque o intuito aqui do canal é levar vidas a ti, Pai. Vidas para o teu reino. Tenha misericórdia de nós, que não sejamos como esse povo da Torre de Babel. Possamos, Senhor, buscar a humildade. Possamos ser mais humildes. Possamos amar mais o nosso próximo, que esse é o segundo mandamento com promessa. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e falhas, porque ainda não temos os nossos corpos glorificados. Mas assim que o Senhor vier nos buscar, nossos corpos serão transformados e assim reinaremos contigo para sempre. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ainda há oportunidade para o pecador se arrepender dos seus pecados e viver uma vida plena com o Senhor. Ó Deus, o Senhor chama o perdido hoje. O Senhor diz na tua palavra, em Lucas 19,
Versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Que toda pessoa que estiver perdida nas trevas possa assistir esse conteúdo e tantos outros aqui do canal e possa se converter a Ti. Se há algum enfermo entre nós, que o Senhor vá de contra essa pessoa, liberando a cura, liberando a restauração sobre a vida física, espiritual. Tenha misericórdia se a pessoa tentando contra a sua própria vida, Pai, que ela não faça isso, que o Senhor a liberte desse plano de suicídio. Tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa, porque somente o Senhor pode tirar a vida, pode dar a vida e pode tirar. É o Senhor que dá a vida e tira no momento certo. Oh Deus, abençoe cada inscrito do canal e seus familiares, assim como minha vida e minha família também. Abençoe as crianças, que toda ideologia do inferno contra elas caia por terra em nome de Jesus. Tenha misericórdia das nossas crianças, Pai. Eu tenho sobrinhos, o Senhor cuide deles, cuide dos filhos do pessoal aqui do canal também, aqueles que têm sobrinhos também, meu Deus. Abençoe os idosos, abençoe o teu povo Israel, abre o entendimento para que eles se convertam a Ti, não sejam enganados. É o que eu te peço neste momento, que haja paz naquele lugar, Pai. Só haverá paz quando o Senhor voltar. É o que está escrito na Tua palavra. Só haverá paz quando o Senhor vier e resgatar o Teu povo. A misericórdia, Jesus. De nós os dias são maus, mas que o Senhor nos dê força e sabedoria para seguirmos em frente nesse mundo corrupto, mal, onde jaz o maligno. É o que te pedimos, essa é a minha oração. Em nome santo de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir e dar um like, é muito importante. No momento que vocês dão o like, vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. É muito importante, porque o intuito do canal é salvar vidas para o reino de Deus. Não é para minha vanglória, e sim é para a glória de Deus, que foi criado esse canal, amém? Não deixa de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. E divulguem, compartilhe com amigos nas redes sociais, as pessoas precisam saber que somente há um Salvador, há um Senhor, há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, amém? O Filho do homem. Obrigada por estarem comigo, por compartilharem do amor de Deus. Amém? Juntamente comigo. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.